O tempo passa, o tempo voa, esse é o último bloco do nosso programa, mas você vai continuar ligado aqui na nossa programação do canal Viver Brasil. Claro que vai, porque logo na sequência tem Saúde e Bem-Estar, com o nosso querido Fernando Rocha Moonlight. Fernando Rocha hoje vai falar sobre um assunto bem polêmico, hemorroidas, mitos e verdades. É com você, Fernando Rocha Moonlight. Olá, Elias Sunshine, tudo bem por aí? Por aqui, tudo certo, tudo pronto para o programa que começa daqui a pouco. Nosso Saúde e Bem-Estar, hoje a gente vai falar sobre um problema que atinge, segundo os especialistas, metade da população do mundo, as hemorroidas. Dizem que o mundo está dividido entre quem tem e quem não tem ainda um problema com hemorroidas. A gente vai falar sobre os alimentos que causam hemorroidas. Por exemplo, pimenta. A boa notícia é que a pimenta não causa hemorroidas. Se a pessoa já tem propensão, já tem essa inflamação, então a potencialização acontece com a pimenta. Mas ela, tadinha, ela não é causadora disso tudo. Sabe o que causa hemorroidas? Papel higiênico, esse sim é o grande vilão quando a gente fala de hemorroidas. A gente vai ter umas receitas aqui para substituir o papel higiênico. É coisa séria, é coisa que atinge a qualidade de vida para muitas pessoas. A cirurgia, ela está ficando cada vez mais eficiente, mas o pós-operatório é doloroso. A gente fala sobre isso e dá dicas ótimas para você escapar desse problemaço, que é uma situação constrangedora para o nosso trato intestinal. Outra coisa também, outro grande vilão da hemorroidas está aqui, ó, celular. Ir ao banheiro com o celular. O médico que participa aqui hoje conosco tem uma informação muito legal. Ele fala que é preciso ter uma caixinha assim do lado de fora do banheiro para não entrar no banheiro com o celular. Isso é terrível para as hemorroidas. O programa está ótimo, a gente está esperando todo mundo aqui. Elias Sunshine. Fernando Moonlight, olha que interessante que você falou. O Jorge estava falando, né, Jorge? Cuidado com o livro dentro do... ler no banheiro. Exatamente, do vaso. E aí, o celular de hoje. O celular também. Pois é, aí faz todo sentido. Mas tudo isso você vai saber logo no Saúde e Bem-Estar com o Fernando Rocha. Porque agora, segunda-feira também, além de falar dos bairros, a gente também abre espaço para o esporte. É o nosso giro do esporte e é com ele, nosso produtor Adriano. Tudo bem, Adriano? Olá, Elias. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham, nossos teleweb espectadores e todos os nossos participantes de hoje do BH Todo Dia. Elias, fim de semana de muitos gols no Campeonato Brasileiro, 2 equipes mineiras entraram em campo. O América foi ao Rio de Janeiro jogar com o Flamengo. O Flamengo agora está acostumado, quase disputando um campeonato mineiro, né? Perdeu para o Atlético 2 jogos seguidos, mas dessa feita conseguiu vencer o Coelho por 3-0 no Maracanã. O América até começou jogando bem, eles criando oportunidades, mas no segundo tempo a equipe caiu muito de rendimento e o Flamengo conseguiu ampliar a vantagem que já havia aberto no primeiro tempo. A gente está vendo os gols na tela. O Gabigol abriu o placar, saiu comemorando, mandou recado para a torcida. É aquela coisa, 40 minutos do primeiro tempo, a festa rubro-negra dentro do Maracanã, mas depois ele perdeu um pênalti, Elias. A gente está revendo aí por todos os ângulos o gol do Gabriel, né? O Gabriel Barbosa, 1-0 para o Flamengo dentro do Maracanã. Depois desse lance aí já vai ser o segundo gol, ele perdeu um pênalti, foi vaiado pela torcida do Flamengo. O segundo gol foi marcado pelo De Arrascaeta, uma jogada de contra-ataque de videogame, né, Elias? Toque bola no pé e o Flamengo conseguiu fazer esse 2-0. Dá um respiro para o Dorival Júnior, que chegou agora, mas já chegou enfrentando grandes dificuldades no Flamengo, já não vinha jogando bem com o técnico português, o Paulo, que foi embora, né? O Dorival está tentando ajustar esse time, 2 derrotas para o Atlético, uma delas na Copa do Brasil, e aí o terceiro gol, o gol de Marinho, belíssimo, na verdade essa bola aí foi para fora, foi um quase gol, o atacante do Flamengo virou uma meia bicicleta ali, muito bonito esse lance, se entra, né, Elias, aquele gol de placa no estádio Mário Filho, e aí o golaço do Marinho, de fora da área, a batida seca no canto, ele se emocionou. Também. Sim, ele se emocionou, ele depois que saiu do Santos para o Flamengo, ainda não tinha encontrado ainda não encontrou, fez o gol, não encontrou aquele bom futebol que ele estava desempenhando pela equipe do Santos, e aí o América foi derrotado 3-0, o América agora aguarda, né, joga pelo Campeonato Brasileiro, no fim de semana precisa se reabilitar, o Coelho entrou na zona de rebaixamento com os resultados do fim de semana, e o Flamengo
dar uma pausa no Brasileiro, vai jogar pela Libertadores, mas tem um jogo de volta ainda com o Atlético. A gente volta a destacar esse jogo, grande jogo, resultado em aberto, né, Elias? Mas o Coelho, infelizmente, já são 5 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. Precisa se dar aquela recuperada. Tem que dar uma acordada. E o Galo, hein? E o Galo ganhou, né, Elias? De virada, jogo sofrido. Se não é sofrido, não é Atlético. Não é assim que vocês mesmos dizem? Isso. Então o Atlético venceu de virada, saiu perdendo do Fortaleza 2-0. Um primeiro tempo muito ruim, muito abaixo do que é esperado. O Atlético sentindo muito falta do seu principal jogador, que é o Hulk. E aí o Romarinho abriu o placar, um golaço aos 2 minutos de primeiro tempo. Uma bola de fora da área, no ângulo do goleiro Everson. Indefensável. E aí o Fortaleza, que jogou muito bem o primeiro tempo, conseguiu administrar, vai fazer o segundo gol. E aí a torcida do Atlético, por mais esperançosa que seja, né, Elias? Você vê um time jogando igual o Atlético estava jogando muito mal. Isso. A gente vai rever agora a jogada do segundo gol. Outra vez o Romarinho saindo cara a cara, batendo seco de novo no canto do Everson. E aí o 2-0, preocupando os atleticanos. Hulk não jogou porque estava com um edema na coxa, né? No pé esquerdo, direito, na verdade, um edema no pé direito. Ele foi poupado. Mas aí no segundo tempo, em 15 minutos, o Atlético fez 3 gols. Aí o primeiro gol com o Rubens. Tá jogando muito o garoto, hein? Mereceu muito primeiro esse gol dele com a camisa do Galo, como jogador, né? Profissional. E merecia, tá jogando muita bola, tem muita estrela esse jovem que tá aparecendo. O Atlético vendeu algumas peças e confiou nesses garotos da base, né, para poder subir, e o Rubens está mostrando o resultado. Aí o gol de cabeça do zagueiro, o Capitão América, como ele é conhecido pela torcida do Atlético, o Hever, fez o gol de empate, 2-2, e aí pronto. A onda já tinha mudado, aquela vibe já tinha mudado. Mas o problema era o tempo, Adriano, faltava pouco tempo, rapaz. Mas com o Atlético, Elias, não tem problema com o tempo. 50 minutos. O Atlético não tem problema com o tempo, quando a questão é virar jogos. E a virada veio no gol contra do Matheus Jussa, meteu para dentro do gol a bola contra o Patrimônio, e aí a virada do Atlético 3-2, o Atlético subindo um pouquinho ali na tabela. Grande resultado para o técnico também dar aquela segurada no turco, né? 2 vitórias seguidas contra o Flamengo, como eu já destaquei, e agora mais uma vitória diante do Fortaleza, que está mal no Campeonato Brasileiro, mas vai jogar agora uma pena. Nas oitavas de final da Libertadores. Quinta-feira vai enfrentar o Estudiantes na Argentina. Então acho que tem que valorizar, sim, uma má fase da equipe cearense no Campeonato Brasileiro, mas está bem na temporada, está bem colocado também na Copa do Brasil. Isso é muito importante para o Atlético começar a fazer esses resultados e se manter na parte de cima da tabela. A gente vai colocar a classificação para acompanhar os resultados desse fim de semana e como ficou a tabela. A gente está ali, o Atlético está meio embolado. O Palmeiras é o líder com 29 pontos, o Corinthians o segundo colocado com 26, o Atlético Paranaense, Internacional e o Atlético Mineiro tem 24 pontos cada, estão ali embolados com a mesma pontuação. Os critérios de desempate colocam a equipe do Paranaense à frente, né? E o Internacional em quarto, o Atlético em quinto. Fluminense sexto com 21 pontos. O Santos tem 19, mesma pontuação do rival São Paulo. E ali o América, né, Elias, chegando na 17ª colocação com 15 pontos. É a primeira dentro da zona de rebaixamento. Como eu destaquei, o Atlético joga já amanhã, tá, Elias? Esse jogo foi no sábado, joga amanhã. Pela Libertadores, enfrenta a equipe do Emelec no Equador às 19h15. Jogo válido pela primeira... jogo de ida, né? Das oitavas de final. O Cruzeiro não jogou esse fim de semana, mas também joga amanhã, Elias. A equipe treinou hoje. Os últimos ajustes que o técnico Paulo Pesolano tem feito na equipe, joga contra o Sport às 21h30 no Maracanã, jogo com promessa de casa cheia, como tem sido todos os jogos do Cruzeiro, e o patrão vai estar lá, viu, Elias? Também? O homem vai estar lá, Ronaldo Fenômeno já disse que vai estar nessa partida, e o Cruzeiro, que jogou na quinta-feira passada contra o Fluminense pela Copa do Brasil, foi derrotado, mas está em aberto ainda, vai decidir em casa, então tem tudo para poder dar mais uma alavancada no campeonato, né? Líder, 31 pontos, esse jogo é válido pela 15ª rodada, mas o Cruzeiro tem um jogo a menos, porque a partida contra o Ituano foi adiada. Sim. Então o Cruzeiro joga só semana que vem e aí fecha os 15 jogos.
O time do Sport é um confronto direto, né? Tá lá na parte de cima da tabela também, quinto colocado. Então o Cruzeiro precisa desse resultado para poder manter a boa fase e manter as vitórias no Mineirão. É o mandante com 100% de aproveitamento no campeonato, o único da Série B neste ano. O grande destaque, Elias, para fechar desse fim de semana é Ana Marcela, a bicampeã mundial em nado aberto, nas águas abertas. O campeonato está sendo disputado em Budapeste, na Hungria. Foi o segundo título dela, Elias. Nada mais, nada menos do que 13 medalhas em campeonatos mundiais. Uau. Ela vai disputar ainda, esse foi o primeiro título foi em 2019, o segundo agora, nos 5 quilômetros. Ela vai disputar os 10 quilômetros na quarta-feira e vai disputar os 25 quilômetros na quinta-feira. E aí, nado aberto, águas abertas, é no mar. Ela estava no pelotão, para quem quiser assistir depois como que foi a chegada, foi na batida de mão, Elias, título importante para a carreira dela, suado, nem tanto, né, molhado, digamos assim, e aí o título da Ana Marcela. Vamos ficar ligados, nessa semana podem vir mais 2 medalhas para o Brasil neste campeonato, as mulheres fazendo bonito no esporte. Preparação para as Olimpíadas de Paris em 2024, Elias. Parabéns, viu? Selecionou muito bem, viu, Adriano? Muito legal mesmo a sua seleção. Tem tudo a ver com a pergunta dessa semana também, né? A gente tem que valorizar nossas esportistas e as mulheres também nessa luta, e nós estamos nessa luta contra a violência contra a mulher. Valeu demais. Muito bom, viu, Adriano? Valeu, obrigado pela participação mais uma vez. Um abraço, Elias. Tchau, tchau. Muito legal. E é interessante, né, o que o Adriano falou, como que o Ronaldo, né, tem vindo aos jogos aqui no Mineirão, tem assumido mesmo essa postura, né, como administrador, como liderança para a equipe do Cruzeiro, e tanto é que a torcida tem respondido lotando o Mineirão, tá bom? Muito interessante, a gente falou de futebol, o Jorge está ali, né, mas você me contava, Jorge, que quando você morava no Caiçara, dava para ouvir os gritos do Atlético, Cruzeiro e tal. Dava sim. Da minha casa, na casa do meu pai, tinha poucos prédios, né, então quando o vento ventava a favor, a gente escutava os gritos das torcidas, né? O show do Alice Cooper, eu escutei alguns gritos na minha casa. Te marcou, né? Esse show, né? Você falou eu dele, era fã né? do Alice Cooper, né? Então, assim, essas coisas marcaram a gente. E o Caiçara é interessante que é um bairro, né? Que teve muitos artistas, né? Você vê, moraram no Caiçara, ou moram ainda, não sei aí, né? O Rui Moreira, que é um grande bailarino da companhia maravilhoso, do Grupo Corpo e da Seraquê, né? Isso. A Helena Pena, minha amiga, morou lá. Grande Helena Pena. O Bolão, o percussionista, parceiro do Caetano, morou ali nas casas populares, né? Olha só, hein? O Marcelo Rodrigues, que é professor de flamenco, montou uma academia de flamenco lá no Caiçara, né? O Kimura Schettino, grande ator, né? Também muito foi do bom. Caiçara. Marco Ribas morou no Caiçara, né? Gente! Os jornalistas Elton Bois, Antônio Melani e o Ronan Ramos. Todos do esporte, né? Todos ali das casas populares, né? O Caiçara é muito conhecido por essas casas populares. O que você chama de casas populares? É aquele aglomerado que tem ali perto da antiga Caixa d'Água, onde fica o pedacinho do céu, Isso, Alzia Vinícius. Ali ficam as antigas casas populares que foram criadas pelo governador Juscelino Kubitschek. Parte delas para os ex-combatentes, que até então não tinham muito prestígio nos governos, né? E ali moraram muitos ex-combatentes, né? Além de funcionários dos Correios, do antigo bonde, né? Motorneiros e tal. E aquela ali era uma dos aglomerados. O Caiçara começou, o primeiro aglomerado foi as casinhas de São Vicente, em frente onde hoje é o Espigão. Tá. E depois foram se formando as vilas, e nos anos 50 o JK criou essas chamadas casas populares, né? Isso. E a história toda do bairro foi crescendo a partir daí. Né? Em 77 construíram o Espigão, depois veio o shopping. E é um bairro de muita tradição artística, cultural, muitas representações de religiões, várias igrejas, colégios católicos, né? Colégio de freira. Né? Perfeito. É um bairro muito importante na história de Belo Horizonte. E é um dos maiores bairros territorialmente falando de BH. Cemitério da Paz. Você viu ser construído? Vi ser construído. Ali antes eram as terras do famoso Antônio Luciano, né? Também? Era. Poxa. Ele era dono do Caiçara, né? Aquela mesmo? quantidade de eucalipto, a gente sabia por causa dos eucaliptos, né? Aos poucos é que foi vendendo, foi ocupando, né? Mas o Cemitério da Paz. O cemitério também era. E depois criaram o Cemitério da Paz, não sei aí se foi desapropriado ou como é que foi. Atrás, onde seria o Colégio Anchieta, ali perto onde é a Rede Globo, tudo ali era do Antônio Luciano. Antônio Luciano era o dono das redes de cinema, bordéis, fazendas, é uma latifundiário do Estado, né? Famoso por desvirginar, comprar a virgindade de meninas pobres, né? Em troca de favores, né? Dizem que ele desvirginou mais de 2.000
moças, né? Não sei se é Um verdade. problema enorme, assim, muitos filhos, briga Muitos na família, filhos, briga né? de família com a de herança, né? Era uma personagem. E o cemitério, eu me lembro deles também fazendo cemitério. E teve um episódio muito interessante, porque como o bairro ficava entre 2 aeroportos, a gente gostava muito de ficar soltando papagaio, e ao sábado e domingo a gente ficava vendo os saltos de paraquedas no aeroporto Carlos Prates, os planadores, né? Aquelas piruetas, acrobacias aéreas. Isso. E um dia, não sei por que cargas d'água, os paraquedistas foram saltar na obra do cemitério, no aterro do Cemitério da Paz. E um paraquedista demorou a abrir o paraquedas, e o paraquedas caiu com ele lá perto da minha casa, uns 2 quarteirões, né, ali perto da rua, na Rua Meia ali, Rua Encantado, aliás. Ele caiu em cima da laje de uma casa. Pronto, a meninada E aí ficou quando ele louca. desceu, botaram uma escada para ele descer, os meninos correndo atrás, e ele enrolando paraquedas, subindo assim, né, um negão alto, assim, forte, com aquele uniforme isso. laranja, né? Da minha janela eu vi ele subindo, o cara tá indo embora, correndo para ir lá, se juntar aos amigos para voltar, né, para o aeroporto. Então, umas coisas muito interessantes. No Caiçara, inclusive, em 1970, eu, meus pais, alguns vizinhos, vimos um disco voador. Ah, não acredito. Foi a aparição OVNI mais falada do Brasil. Foi vista em Belo Horizonte, 7 horas da noite, por várias pessoas. Foi notícia no Estado de Minas, na revista Cruzeiro, na TV Itacolomi. Os Borges viram, o Lô, os irmãos, o Frei Beto viu, o Roberto Drummond viu. Que depois eu fiquei impressionado com isso, cresci sobre essa mística. Eu tinha 14 anos, o Brasil tinha acabado de ganhar a Copa, né? E aparece um disco voador, né? Você lembra, claramente? Lembro. Como é que era o formato Muito desse? parecido com aquela nave espacial do filme Contatos Imediatos, terceiro grau, daquele final, aquela nave mãe enorme. Era um negócio enorme. Se veio de outro planeta, eu não sei. Muito iluminado. Parecia um drone gigante, digamos assim. Barato. Que nem existia Gente, drone. ótima né? essa história. Se é Isso verdade ou marcou não, é muito. outro problema. Mas foi noticiado. Eu tenho em Isso. casa. Escrevi um livro sobre os ETs de Varginha, baseado, né, também nessa aparição que eu vi. Nós vamos te convidar aqui, nós vamos falar sobre esse terrestre. E consultei os arquivos, né? E tá lá. Foi a aparição OVNI mais famosa do Brasil. Porque naquela noite foi vista em vários estados, inclusive em Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro. Sim. Muito então o Caiçara, João? assim, marcou muito a minha vida, né? Minha vida foi o Caiçara. Você falou do Pedacinhos do Céu, né? Da Osier, Pedacinhos do Céu, da Osier, né? Tem Opção também, que é da Vera Guarda, né? Do samba. Tem a Opção, tinha o bar do Ronaldo Coisa Nossa. Coisa Nossa, esse é Opção. Opção. É o Bar Opção, esse mesmo. Que de dia Grande parece Coisa que era Nossa. uma oficina e à noite um bar. Um né? bar, isso mesmo. Próximo ao Shopping Uma vez Del eu fui Rey. ali perto do Shopping Del Rey. Eu fui com a Lígia Jacques lá, com a Paula Santoro, Paula né? Santoro, isso Tava aí. lá como é que é o nome dele, gente? Aquele jornalista que toca bandolim. Que ia muito no Pedacinhos do Céu também, ele né? foi lá, né? Isso. Eu tô ia tentando muito me lembrar Pedacinho do também. Céu, né? Eu estive lá uma vez jantando lá com o Sol Laranjeira. Que barato. Estive lá com o Altamiro Carrilho. Ou seja, né? chorinho, samba forte ali Ali, na região. 30 anos que existe ali, né? O Osier ali com Pedacinho do Céu. Todo mundo da música, do samba, do choro, passou por ali ou para comer, ou para assistir, ou para apresentar. Isso. O Lula teve lá, o Fernando Henrique, se eu não me engano, teve, o Ciro Gomes teve, vários políticos. Vim em Belo Horizonte, tinha que ir no Pedacinho do Céu. Tinha que ir no Pedacinho do Céu, isso mesmo. Bem lembrado. O Célio de Castro ia muito lá, o Patrus não saía de lá, e o Guinga foi lá, o João Nogueira, o Paulinho da Viola, todo mundo passava por ali. O Osier é um grande músico, amigo meu, apaixonado por também choro, gosto né? muito dele. Né? E sempre essa turma ia lá, né? Muito bem. Tomara que ele consiga voltar aí com pedacinhos, né? Com esse negócio da pandemia, ele balançou um pouco, andou com E o problemas de Opção saúde. também, né? que era do Ronaldo Do Coisa Ronaldo. Nossa, né? Que E tinha também o resgatou Bar Cartola, né? Que eu não Bar sei se Cartola, existe aonde. perfeito. Ainda, né? Lá perto da Pedro II. Isso, perto de uma quadra ali, Isso, né? o Bar Cartola. Ali o Caiçara era um bairro assim, tipo, sei lá, está para o Rio de Janeiro, sei lá, Vila Isabel, sei lá, Isso. muito tradicional, tinha blocos de carnaval, né? Era um bairro muito rico, né? Eu me lembro quando criança a gente assistindo filme grátis que passava na rua, o cinema, aqueles filmes grátis, ia para lá, né? Na Semana Santa a gente ficava assistindo, eu era menino, e era impressionante tudo Perfeito. isso, né? Jorge, você não para, né? E você tem um livro que você está lançando agora essa semana. Pois é, Vamos cara. aproveitar aqui o último bloco. Vamos lá. Último bloco, vou vender meu peixe. Bom, dia 30 agora, que é quinta-feira, eu vou lançar lá no Jaraguá, na academia na escola de teatro, Deixa eu mostrar aqui para cá. Entreato, Entreato. na Rua Capoeira, Sim. do Diorcélio Antônio. Nós vamos estar lançando esse livro, ilustrado pela Ellen Márcia de Souza, lançado pela Paulus, que é Cordel Camará. Bonito, hein? A História e as Lendas da Capoeira, que é para leitores acima dos 10 anos, embora o público seja mais infanto-juvenil, mas qualquer um pode ler, porque em Cordel eu conto a história da capoeira, que é esse esporte, dança e luta muito importante da história brasileira, né, de Sua primeira origem experiência africana. no cordel?
Você já Não, fez? é o 5º cordel meu publicado. Por que você gosta de cordel assim? Cara, eu sempre gostei de escrever, né? Poesia, letra de isso. música e tal. E acho que da cultura popular brasileira, do ponto de vista literário, o cordel é muito forte, né? E representa a cultura popular nordestina, né? É de origem portuguesa, mas é no Nordeste que se desenvolve, é muito ligado à cultura oral. E eu acho que como criança, por exemplo, gosta muito de rimar, gosta muito de poesia e tal, você pode, através do cordel, contar histórias que são fáceis de memorizar. Então eu tenho o cordel Ave Viola, a história da viola caipira, né? Eu tenho o cordel das lendas bovinas, tenho o cordel do Rio Chico, cordel da bola que rola, e agora esse aí, contando a história da capoeira. Ilustrações, lindas, né? Qual que é a autora? Ellen Massa de Souza, Ellen Massa. que está ali nos bastidores. Isso, tá aqui. Muito Grande bom. artista. Parabéns, viu? Muito Dei bom sorte mesmo. de encontrar essa moça. E muito legal seu trabalho com cordel. Né? Eu acho que é uma maneira de também, né, valorizar a cultura brasileira. O cordel é muito discriminado, talvez por ser uma coisa mais, entre aspas, de pobre, de semi-analfabetos e tal, mas é um grande representante da cultura nordestina, né? E é uma oportunidade também de ensinar através dos versos, né? Legal demais. Vamos aproveitar que a nossa maranhense nordestina está aqui, Juliana. Falamos de cordel, que é algo que muito orgulha, né, os nordestinos, e é uma literatura popular, né? É isso que o Jorge falou. Chega às pessoas, né, nas feiras, essa coisa toda, né, Juliana? Isso, é uma maneira assim, minha avó, eu tenho até um fato curioso, ele falou, por ser uma linguagem um pouco mais simples, né, popular, a mãe da minha avó, ela foi alfabetizada com cordel. Então, assim, foi a maneira utilizada para alfabetizar, porque ela era mulher, imagina, mulher, não ia para a escola, porque ela não era prioridade de ir para a escola, porque ela era menina, então foi a maneira que ela viu de aprender a ler. Então, o cordel ajudou muito, tanto que eu fiquei até um pouco mexida aqui. Muito legal, muito bacana. Isso aí, parabéns, sua bisa, né? Fabulosa, isso aí. Muito bom, parabéns. Juliana, obrigado pela participação no programa. E, assim, várias possibilidades foram abertas aqui. E, mais uma vez, eu agradeço, né, em nome da direção do canal, a sua presença, tá bom? Ok, eu que agradeço. Muito obrigada por passar esses momentos aqui com vocês. Muito bom. Seja bem-vinda, viu? E Belo Horizonte tem de tudo. Tem até restaurante de comida maranhense, tá? Depois você vai descobrir isso aí. Tá bom? Legal demais. Um abraço, beijo. Outro. E para fechar, Adriana, obrigado. Desculpa, pois não, só uma coisa. O lançamento é quinta, dia 30, 7 da noite, na Entreatro, Escola de Teatro, com a presença do professor Zé Colmeia, alunos deles, exibição de capoeira, debate e maculelê. Então é quinta-feira, dia 30. Entrada franca, no Jaraguá, Rua Cacoera. Legal, Jorge. Para fechar, vamos dar o endereço, né? De onde é que a gente encontra aquelas maravilhosas suculentas e tal. A oficina está localizada na orla da Lagoa da Pampulha, exatamente do lado do Clube Belo Horizonte. Nós temos aqui 2 eventos agendados, na verdade 3 dias de evento, né? Sexta-feira agora nós teremos o nosso luau, que é uma experiência noturna. Aí vão ter cardápio com caldos selecionados, música ao vivo, fogueira. Estarei lá. Esse evento ele é gratuito, já quero deixar o convite para todos vocês. Barato, e vamos ter também o nosso outlet, que vai acontecer sábado e domingo agora também. Perfeito. Música ao vivo. Ótimo, você é danado, hein? Café colonial vai ser uma delícia. E amanhã, 8 horas da noite, no Instagram. Qual que é o Instagram? O Oficina das Suculentas. A gente também tem um canal no YouTube. Muito bom, parabéns, viu? Adorei as camisetas com flores, né? Do vídeo que a gente viu, tá? Muito bom mesmo. Legal demais. Gente, conhecemos um pouco mais do Caiçara e um pouco mais também das suculentas, né? Para que a gente possa conhecer um pouco mais Belo Horizonte e nos conhecer também como seres humanos e dessa relação nossa com as plantas, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei.